Falando de Livros. E agora eu tenho o prazer de conversar com Fábio Aristimunho Vargas. Ele é advogado, poeta e tradutor. Ele é autor de livro Medianeira, foi presidente da Academia de Letras da EDUSP, organizador do Tordesilhas, o Festival Ibero-Americano de Poesia Contemporânea. Mantém o blog Medianeiro e é autor da coleção Poesias de Espanha, com 4 volumes sobre as poesias galega, espanhola, catalã e basca, as línguas oficiais da Espanha. Bom dia, Fábio. É um prazer falar com você aqui no Universo Literário. Bom dia, Rosalie. O prazer é todo meu. Então, essa coleção, que é bem interessante, porque são livros bem charmosos até, e falam dessas 4 línguas da Espanha, que às vezes as pessoas nem sabem muito bem que a Espanha tem 4 línguas oficiais, né? Como é que você organizou essa coleção? A ideia de organizar a coleção surgiu há alguns anos. Eu estive na Espanha, eu fiz um curso na Universidade de Salamanca, e lá eu tive, depois, a partir de Salamanca eu viajei pela Espanha, eu tive meu primeiro contato com catalão, com basco, com galego. Línguas que eu sabia que existiam, mas eu não imaginava que eram línguas vivas, né? São vivas e muito diferentes, né? O basco é uma coisa completamente diferente do que a gente sabe. Pois é, e eu sabia da existência delas, mas eu não sabia que elas tinha aquela vivência toda, e o quanto o povo de cada uma das regiões prezava a língua, valorizava, né? Então eu fiquei encantado, né, com esse meu primeiro contato já há alguns anos. E aí quando eu retornei para o Brasil, eu morava em São Paulo na época, e eu decidi estudar as línguas. E eu também sou basco-descendente, meu nome é Aristimunho, é basco. Verdade. E eu resolvi, por causa disso, também resgatar minhas origens, né? Então tem toda uma história por trás. Eu fui estudar o catalão, fui estudar o basco, fui estudar galego. Mas é muito difícil, não é, Fábio? O basco é muito difícil. É uma língua não indo-europeia. Na verdade, é a única língua não indo-europeia da Europa Ocidental. Parece que é a língua mais antiga do que até da chegada dos celtas na Espanha. Anterior à chegada às invasões célticas na Europa, sobreviveu às línguas celtas, sobreviveu a língua dos romanos ao latim, né? Sim, a os gregos, da península, sobreviveu às línguas germânicas depois, ao árabe, quando o árabe chegou na Península Ibérica, e sobrevive hoje entre o espanhol de um lado e entre o francês do outro. Sim. Então é uma língua, os próprios bascos brincam que é uma língua dos neandertais, né? É uma língua tão antiga que não se sabe, não há nenhuma correlação dela com qualquer outra língua viva de hoje. Alguns estudos supõem que tenha familiaridade com línguas do Cáucaso, com as línguas do norte da África, mas nada disso é conclusivo. Eu tive a oportunidade de conhecer um basco e ele falava: eu ensino para minha filha a língua que é basca. É importante que ela saiba e que ela perpetue essa língua. Eles têm muito essa preocupação de manter a língua viva. Tanto é que o fator de união dos bascos, o fator identificador de um basco é a língua. Tanto é que os bascos se identificam como Euskaldunak. Euskaldunak, traduzindo, significa aquele que fala a língua basca. Sim. Então o fator de identificação da nacionalidade basca é a língua. Não é a ascendência do indivíduo, não é o local onde ele nasceu, é a língua. Aquele que fala basco é basco. Os catalães também têm esse sentimento menos forte do que o basco, não é? É um sentimento, eles têm um sentimento vivo em relação à língua, eles têm muita publicação, uma identidade cultural muito forte, né? Então, enquanto os bascos são um pouco mais ligados à língua, aquela questão tradicionalista, familiar, os catalães, em geral, tendem a ser um pouco mais ligados à modernidade, mais dinâmicos, né? Então, eles têm essa vivência da língua um pouco diferente. Enquanto os bascos estão ligados por laços tradicionais à sua língua, os catalães não, eles têm um outro senso de cultura, sabe? A língua catalã é um diferencial da nacionalidade, um diferencial cultural mesmo. Sim, a capital da Catalunha é Barcelona, que é uma cidade super ativa, né? Sim, moderníssima. Agora, a língua galega, que é a outra língua, que não a espanhola ou a castelhana, né? Que é muito parecida com o nosso português aqui do Brasil, né?
tanto é que vários linguistas propõem ou entendem que o galego não é diferente do português. O galego e o português seriam uma mesma língua, formariam um sistema linguístico, um diassistema, que na Península Ibérica abarcaria o português e o galego. Na verdade, seriam uma só língua com duas ortografias diferentes. É verdade. Eu, na minha leiguice, vamos dizer assim, eu acho que o galego é muito mais parecido com o nosso brasileiro, o português falado aqui no Brasil, do que propriamente com o português de Portugal ou com o castelhano, muito menos. Na verdade, se você pegar o português falado no norte de Portugal, e nada diferencia do galego. É verdade. Tem um sotaque muito característico, se você atravessa a fronteira, é a mesma maneira como os galegos falam. Aquela região do Minho ali, né? Sim. Os galegos usam gerúndio, coisa que o português não usa, né? Que a gente usa bastante aqui no Brasil. Verdade. Agora, Fábio, vamos falar da sua coleção. Você escolheu 30 poetas de cada uma dessas línguas para compor essa coletânea, essa antologia. E você traduziu tudo para o português também. Sim. Como é que foi esse trabalho todo? Porque eu sou poeta, tenho uma vivência literária muito intensa, então a minha maneira de estabelecer meu contato com as línguas era através da literatura. Então eu ia atrás da literatura, poesia sobretudo, e ao mesmo tempo que eu lia, eu já fazia traduções, né? Então para mim era bastante natural fazer tradução. E essas traduções, no início, mais com um intuito didático, depois foram se tornando um pouco mais sério, eu passei a publicar um trabalho mais sério, né? Eu passei a publicá-las no meu blog, em revistas, tem inúmeras publicações em revistas. Então fui fazendo de uma maneira assistemática, de uma maneira, conforme eu aprendi a língua, conforme eu fazia uma imersão na literatura dessas línguas, eu ia traduzindo. Aí um determinado momento, um determinado dia, eu resolvi que ia comprar uma antologia das línguas da Espanha, uma antologia poética das línguas da Espanha. E fui procurar na internet, em livrarias virtuais, e eu constatei que simplesmente não existia essa antologia que eu estava procurando. E fiquei abismado. Em lugar nenhum, nem na Espanha própria. Nem na Espanha, nunca se publicou uma antologia poética das 4 línguas oficiais da Espanha. E eu fiquei abismado com isso, fiquei chocado. E como eu já vinha fazendo esse meu trabalho de tradução, eu simplesmente resolvi organizá-lo, né, e focar o meu trabalho de tradução para organizar essas antologias. Foi um projeto bastante ambicioso que eu estabeleci no início, né, mas que era viável, e o trabalho mesmo foi tomando as suas diretrizes naturalmente. Eu não sabia, quando eu me propus o projeto, eu não sabia ainda se eu ia pegar poemas da antiguidade, se eu ia ficar em poetas atuais, poetas do século XX, e com o tempo a antologia foi tomando forma, até que eu decidi que o corte temporal viria do início, das origens de cada uma das literaturas. No caso da poesia basca, ela começa no século XV, poesia galega no século XIII, poesia espanhola e poesia catalã começam no século XII. E elas terminariam, todas elas, na Guerra Civil Espanhola. Sim, por que essa marca, Guerra Civil Espanhola, para fechar esse marco temporal aí dessa antologia? Que eu percebi que a Guerra Civil Espanhola era um corte comum a todas elas. Porque em cada uma das 4 literaturas teve perdas substanciais na Guerra Civil. Sim, a Guerra Civil foi um marco, né, para a comunidade espanhola, né, e agora em abril comemorou-se os 70 anos do término, né? Vamos dizer que lembramos os 70 anos do término, porque não é um desfecho feliz para a Guerra Civil Espanhola. Claro. Que ela termina, mas começa o governo do ditador Franco, né, do generalíssimo Franco, que foi terrível para as línguas, que até então, enfim, as línguas sempre existiram, mas a partir do governo Franco, em 1939, apenas o espanhol se tornou a língua oficial, e as outras línguas se tornaram proibidas no território da Como ditador, ele fez algumas imposições, um tanto quanto pasteurizava, né, a coisa. Justamente. Não deixavam das manifestações culturais rolarem normalmente. Justamente, e tanto é que além de não se poder aprender oficialmente a língua, era proibido, as pessoas eram presas por falar galego, por falar em catalão, falar em basco.
Um amigo meu me contou que túmulos eram raspados porque tinham inscrições em basco, sabe? Não, que era absurdo, nesse nível, né, de perseguição linguística. Então eu percebi isso durante o trabalho, que o marco da Guerra Civil Espanhola é fundamental nas 4 línguas. Nela, porque quando a gente pensa em Guerra Civil Espanhola e pensa em literatura, correlaciona a literatura, normalmente as pessoas pensam, morreu Federico García Lorca, né, o grande autor que morreu. Mas não foi só ele que morreu. Do basco morreu um poeta Lauacheta, que é um poeta modernista, ele é renovador, um poeta essencial para a língua basca. Morreu um teórico basco muito famoso, que por coincidência tem o meu sobrenome, José de Aristimuño. É como se fosse o Mário de Andrade dele, sabe? Da poesia catalã morreu Bartomeu Rosselló Porcel, que é um poeta super louvado até hoje em dia, né? Cada um deles morreu num contexto específico, alguns foram fuzilados, outros morreram no exílio. Da poesia galega, da literatura galega, teve vários galegos que foram pro exílio, né? Da própria literatura espanhola, o Juan Ramón Jiménez foi pro exílio e ganhou no exílio o Prêmio Nobel de 1956 em Porto Rico. Então foi um impacto muito forte para 4 literaturas. E quando a gente pensa em Guerra Civil Espanhola e literatura, a gente pensa normalmente na literatura espanhola, a literatura catalã, literatura galega e literatura basca, que sofreram igualmente com a Guerra Civil Espanhola. Então, mais do que um fator de ruptura... E com a guerra e com a pós-guerra, né? Que é justamente a ditadura do Franco. Justamente. Então eu cheguei à conclusão que a Guerra Civil Espanhola, ela é um elemento de ruptura para cada uma das 4 literaturas, e é também um ponto de convergência. Que até então elas eram 4 literaturas que corriam paralelamente, sem muita correlação, a não ser um ou outro autores que escreviam, que eram bilíngues, ou então alguns movimentos literários como o Barroco, que como se diz, saíam do limite linguístico e passaram a ser incorporados pelas outras literaturas. Mas com a Guerra Civil Espanhola, as 4 literaturas passaram a ter algo em comum. Então a única coisa que as 4 literaturas têm em comum entre si é a Guerra Civil Espanhola. Sim, é verdade. Isso eu acabei me dando conta ao longo do meu trabalho de tradução, e eu falei, é impossível fazer esse trabalho sem estabelecer esse corte temporal na Guerra Civil Espanhola. Sim, legal, Fábio. Trabalho excelente. Onde as pessoas podem encontrar seus livros? Essa coleção, né? Essa antologia que a gente fala, seus livros, é gostoso de pegar, inclusive, porque são livrinhos pequenos, mas com muito conteúdo. Ficou muito bonitinho. Né? Ficou simpático a ler. A publicação é da editora Edla, que fez essa edição de bolso, bastante simpática, com 4 volumes. E para os nossos amigos de Minas Gerais, os livros podem ser comprados na Livraria Cultura Virtual, no site da Livraria Saraiva também, e eu acho que mais algumas outras livrarias também, eu não sei no momento dizer exatamente quais, mas com certeza no site da Livraria Cultura e da Livraria Saraiva. Sim. Fábio, prazer falar com você aqui no Universo Literário. A gente que trabalha literatura, línguas, essas coisas todas que a gente acha que é super importante para a gente conhecer um pouco mais do que a gente é, né? Justamente. E para a gente também desenvolver o pensamento para o nosso futuro todo. Parabéns pela coleção. E uma última pergunta, ela já está na Espanha também? Foi para lá? Não ainda. Eu vou para a Espanha a convite do Instituto Ramon Llull em dezembro. Daí eu pretendo fazer uma divulgação da coleção lá. É muito legal, porque eles têm que saber que um brasileiro fez a antologia das... Não um espanhol, né? Fiz um brasileiro, século XXI, para vir fazer essa antologia. A antologia das línguas espanholas. Parabéns para você, Fábio. Muito obrigado, grande abraço. Prazer foi falar com você. Eu conversei com o Fábio Aristimundo Vargas, ele é poeta, tradutor e fez inédito a coleção das poesias de Espanha. São 4 volumes super simpáticos de poesia galega, espanhola, catalã e basca, com marco temporal na Guerra Civil Espanhola, que terminou em 1939. Esse ano, mês de abril, foi celebrado 70 anos do final dessa guerra, uma guerra que marcou muito a sociedade espanhola. Os livros estão aí, a editora é Edra, com H, e você pode encontrar no site da Livraria Cultura ou no site da Livraria Saraiva. Vale a pena. Agora são